Gostaria de desejar um bom dia a todos vocês, que Deus possa abençoar as vossas vidas e que possa falar aos vossos corações. E todos aqueles que irão assistir essa mensagem mais tarde, online. Mateus capítulo de número 14, versículo 22. Até o verso 33. Amém? E logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, eu sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Somente até aí, para a nossa meditação nesta manhã. Vamos pregar com o tema Mantendo o Foco. Essa palavra falou muito ao meu coração essa semana. Então, quando o pastor me contactou, eu já tinha esta palavra no meu coração para vos transmitir. E então, eu tinha o tema, mas não tinha escolhido o texto, porque tem vários textos que nós podemos pregar com esse tema. Podia escolher um texto no Antigo Testamento, no Novo, mais à frente, das cartas paulinas, qualquer, talvez até em Apocalipse você conseguiria pregar dentro desse tema. Não seria muito difícil. Mas veio-me ao meu coração esse texto de Mateus, desta passagem, que fala que Jesus andou sobre as águas, que Jesus andou sobre o mar. É importante falar sobre foco, porque mais importante de termos um foco é definir qual é o foco. Porque nem sempre é fácil definirmos qual é o nosso foco. E eu ouvi a palavra online, via YouTube, na sexta-feira, do pastor Paulo, e ele falava várias vezes em mantermos o foco, em mantermos o foco em Jesus, em não desviarmos. E eu falava, até parece que ele sabe qual é a palavra, mas eu não estava aqui, eu estava trabalhando, estava ouvindo online a palavra dele. Eu falei, até parece que ele sabe o que eu vou falar domingo, como é que é possível? Eu me recordo que várias vezes ele falava de mantermos o foco.
E mais importante, para manter o foco, temos que definir o foco. E para nós definirmos o foco, é necessário algumas coisas. Muito importante. E o que eu vou falar agora, vocês vão ver que faz muito sentido. Porque para definirmos um foco, temos que estar virado para algo. Temos que estar vivendo aquele algo. É necessário interação, é necessário relacionarmos, é necessário revelação, é necessário imaginação. É necessário vivermos aquilo. Eu falava no GV essa semana. Por exemplo, eu hoje talvez não conheço nenhuma mulher grávida. Mas quando a minha esposa estava grávida, eu conheci várias mulheres grávidas. Porque eu ia no centro de saúde, as consultas eram mais ou menos no mesmo horário, era consulta de grávida. A sala estava cheia de grávida. Havia grupo de grávida no WhatsApp. Havia grávidas que já estavam ganhando bebê. Havia outras que ainda iam ganhar. Havia outras que já sabiam da dica de como aquilo que os bebês tinham, os problemas na pele. Se a pele já estava a cair, se ainda não estava. E por que elas sabem tantas coisas de grávidas? Porque elas estão para ir viradas. Elas estão a viver uma gravidez. Então é normal passar uma mulher na rua grávida e elas identificar rapidamente que vai uma grávida. Porque elas vivem uma gravidez. Mas isso é algo prático e serve para tudo que você possa imaginar. Você, por meio da convivência, por meio da intensidade daquilo que você está vivendo, que você está totalmente focado, você vai começar a ver todas essas coisas a partir do momento que você começa a viver aquilo. Você hoje não conhece um exemplo, ninguém que bateu o carro. Mas se você bateu o seu carro, você vai conhecer várias pessoas que bateram um carro. E você vai conhecer várias histórias de pessoas, de como elas bateram esse carro. Porque você vai levar o seu carro a uma oficina, você vai num bate-chapa, chegar lá, ele vai de certeza contar a história, está aquele carro ali batido, aquele ali foi no cruzamento, ele não respeitou, você vai conhecer várias pessoas, porque você agora começou a viver aquele problema, você agora entrou num ciclo. E por que eu estou fazendo essa introdução? Para você perceber o conteúdo e o que está por trás desse texto. A Bíblia diz, se você for ler o capítulo anterior, que tem aí, Jesus começa a fazer vários milagres. Jesus começa, aí ele multiplica os pães. Ele começa a fazer grandes coisas com os discípulos. E esse texto é o único que vai destacar um pouco daquilo que era Pedro, da biografia de Pedro. E logo nós conseguimos ver alguém diferenciado, alguém que tinha um foco diferenciado, devido à sua convivência, à sua interação, o seu relacionamento, a sua revelação de quem era Jesus. Ele começa a ser alguém diferenciado dos demais. Porque o texto diz que eles estavam todos em um barco. Se ter um foco já é difícil, imagina ter um foco no meio das ondas, no meio da tempestade. Mais difícil ainda. Porque se você fala assim, olha, todos os problemas estão me ocorrendo. Eu não consigo agora definir o meu estilo de vida. Porque eu não posso viajar, eu não posso ir para outro concelho, eu não posso planejar porque eu não sei o que vai acontecer, certo ou errado. Torna difícil, mas é neste momento que nós temos que ter um foco. Ter um foco não impede de ter outro foco, mas há um foco que é prioridade na nossa vida.
E esse foco chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele vai nos ajudar e vai nos auxiliar a conquistar e a chegar nos demais. Porque a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, ter o foco em Jesus é o foco principal. O barco está sendo açoitado pelas ondas, no texto que nós lemos. E a Bíblia diz que Jesus vai fazer algo que os homens ainda não tinham visto. Por acaso, outro dia eu vi o Mr. M fez uma mágica, ele andou por cima das águas. Não sei se vocês viram, havia uns episódios do mágico Mr. M. E ele revela o segredo, né? De como ele revelou o segredo, ele revelava o segredo daquilo que ele fazia. E eu estava vendo um episódio onde ele passa uma piscina de um lado para outro. E eu falei, uau, como é que ele passou a piscina? Ele passa com os pés assim, molha só um pouquinho da sola do sapato. E ele passa para lá e passa para cá. Mas depois ele vai revelar como que ele fez aquela mágica, né? Não é um milagre, é uma mágica. E eles colocou como se fosse uma placa de acrílico dentro da água. E a gente só via a água. Ela estava submersa, toda de acrílico, ela era toda transparente, aquela placa. Então a gente não via ele pisando na placa, porque a placa era transparente, era igual à água. Uau, grande ideia. Então ele passou várias vezes, mas ele teve um truque de mágica. E a Bíblia diz que Jesus agora ele vai andando sobre as águas, porque ele vê a dificuldade deles, ele vê que eles já estão a meio e eles estão preocupados. Mas quando Jesus aparece, algo acontece. Estão todos os discípulos no barco, estão todos a ver a mesma coisa, mas eu noto que só um tem uma atitude diferenciada. Só um tem um foco diferenciado dos outros. Só um estava de fato vivendo aquilo que Jesus poderia proporcionar-lhes. Porque entre todos eles, Pedro tem uma palavra. Notamos que Pedro estava com o seu foco em Jesus. Veja bem que é tão verdade que quando você estuda um pouco sobre Pedro, de fato o foco dele era Jesus. A Bíblia diz que Pedro ele tem a revelação que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Pedro tem algo diferenciado porque ele começa a viver algo. Não só por palavras, mas ele queria experimentar aquilo que Jesus tinha. A Bíblia diz que Pedro era um homem extremamente ousado. E ele ali enxergou a oportunidade de fazer algo extraordinário. No meio da dificuldade, este homem enxerga a oportunidade de fazer algo extraordinário, de fazer algo que ninguém tinha feito. E ele fala assim, olha, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Veja bem, que ele conhecia a voz de Jesus, ele conhecia a autoridade de Jesus, e ele tinha a convicção de que se Jesus mandasse, ele poderia ir. Meus irmãos, se Jesus mandar, você pode ir, porque ele garante a vitória. Se Jesus mandar, você pode ir, porque ele garante a vitória. A Bíblia diz assim que sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus, de fato, nós não podemos fazer nada. Não tem como.
só em Jesus. Veja bem que ali começa a revelar algumas daquelas que eram as características de Pedro. A primeira coisa que nós vemos, a ousadia que ele tem. Pedro era uma pessoa ousada. No meio daqueles discípulos todos, ele é o único que se levanta. A ousadia dele, Pedro era um homem ousado. A Bíblia diz que quando, certa feita, ele estava indo para o templo orar, e eles encontram um homem paralítico, e ele diz assim, olha, ele levanta em ousadia, eu não tenho prata e nem ouro. Aquele homem estava pedindo uma moeda, aquele homem estava pedindo algo financeiro. Ele diz, nós não temos prata e nem ouro. Plural, eram dois. Mas depois quando ele vai falar, ele fala assim, mas o que eu tenho, singular, eu te dou. Pedro era um homem que tinha ousadia. Os outros também poderiam ter aproveitado a oportunidade. Se você vai, nós também vamos. Mas não se aproveitou. Por quê? Porque os outros não estavam vivendo a mesma coisa que Pedro estava vivendo. E toda a história de Pedro, vocês vão ver que vai testificar que Pedro estava vivendo algo diferente dos demais. Por isso a Bíblia diz que Jesus disse, se tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Porque Pedro tinha estrutura. Pedro estava vivendo e ele ia conseguir ver algo que mais ninguém estava vendo, porque ele estava vivendo algo. É totalmente diferente de uma pessoa que não está compromissada com aquilo que está fazendo. Pedro, ele revela a sua ousadia. A segunda coisa que ele revela é a sua coragem. Coragem. Porque veja bem, para levantar no meio de todos os outros e dizer que quer ir ter com o mestre, tem que ter ousadia. Mas para colocar o pé na água, sair mesmo do barco e colocar o pé na água, tem que ter coragem. Porque está no meio de uma tempestade. Eu não sei o que você está vivendo, mas talvez você está no meio da tempestade. É necessário ter ousadia. É necessário ter coragem. Porque só nessa hora os verdadeiros vencedores vão ser revelados e vão se manifestar. São as pessoas que têm coragem de dar um passo em frente. Você pode ter o foco que for, se você não tiver ousadia, se você não tiver coragem, você não vai chegar no destino que você traçou. E quando eu falo de foco, eu falo de objetivo, eu falo de meta, eu falo de planos. Porque ele tem um foco no meio de uma tempestade, onde o barco está à deriva, onde eles não sabem para onde ir, mas ele traça, ele mira o foco. E o foco dele é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso primeiro foco tem que ser o Senhor Jesus. A Bíblia diz que as demais coisas nos serão acrescentadas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. É como se você olhar somente para Jesus e todas as outras coisas que você simplesmente pensam, elas indo sendo agregadas à sua vida. Aleluias. Isso é algo extraordinário. É como se você mirar para Jesus e talvez você precise de uma casa e ela é a ti acrescentada. Você precisa de um carro, ele é a ti acrescentado. Porque o teu foco está em Jesus e isso é suficiente. Aleluias. Mas irmãos, para chegar no foco, é preciso ter coragem. Tem um risco
tem um risco. Qual que era o risco que ele tinha? Ele tinha um risco, que é o que nós vamos ver. A primeira coisa que Pedro teve, a Bíblia diz que quando o vento soprou forte, ele começou a andar sobre as águas, mas quando o vento soprou, e a Bíblia diz que soprou forte, a primeira coisa que ele teve, medo. Ele teve medo. Mas quando Pedro tem medo, perante a Jesus, ele só revela quem ele é. A maior espiritualidade de um cristão não é quantas horas ele ora por dia, não é quantos dias ele jejuma por semana, mas é a sua humanidade. É a capacidade de reconhecimento de quem verdadeiramente ele é. Porque não adianta você chegar perante Deus e dizer que você é forte, se você não é. Tá para perceber? Não adianta você dizer uma coisa que você não é. Porque isso para Deus não faz nenhum sentido. Jesus enxerga, apesar disso tudo, mais qualidade nele quando ele tem medo, do que se ele fingisse que não tivesse medo e começasse a afundar a mesma. Mas ele teve medo. E a revelação dele ter medo faz com que ele afunda. A Bíblia diz que ele teve medo. Há um risco. Quando nós traçamos, quando nós temos um foco, nós temos um risco. O risco e a probabilidade daquilo dar errado. Sim, há o risco. Mas não é porque há o risco que nós vamos perder o nosso foco. Né? Porque as derrotas temporárias, elas existem para o crente quanto para os não crentes. As derrotas temporárias, mas elas não são derrotas permanentes. Além que ele, por que ele teve medo? Depois que ele teve medo, a Bíblia diz que ele duvidou. É um homem que tem uma coragem momentânea, mas durante o percurso surgem algumas coisas que revela as características do caráter de um ser humano. Por quê? Porque não existe, você tem coragem, mas não existe nenhum momento que você não vai ter medo. Quem disser isso é uma mentira. Vai haver um momentozinho. Por quê? Você é um ser humano de carne e osso como os outros. Mas a coragem vai superar o medo. A Bíblia diz que ele duvidou. Por vezes nós temos um foco, nós temos uma meta e por vezes nós duvidamos. Não vai dar certo. Isso não vai acontecer. A dúvida está lá. A dúvida é a falta de certeza, de convicção. Tudo isso vai revelando a pessoa de Pedro. Jesus, na nossa caminhada, quer que a revelação de quem nós somos venha à tona. De quem de fato nós somos. Porque é isso que vai nos fazer grande lá à frente. Pedro negou 3 vezes, Pedro dizia que era o mais forte, dizia que nunca ia negar, mas foi o homem que Jesus confiou a igreja na terra. Porque ao mesmo tempo ele revelou todas as suas fraquezas e quem ele era. Não, eu já sei quem ele é. E Pedro, por revelar quem ele era, Jesus revela quem ele é. A sua fé, a Bíblia diz que ela foi abaixo. Nesse tempo, nós precisamos
ter uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Veja bem que a fé de Pedro foi abaixo, mas nós não podemos dizer nesse texto que ele saiu derrotado. Ele teve oscilações, ele teve momentos de dúvidas, mas ele não saiu derrotado por causa de uma coisa. Uma coisa pode nos fazer vencedores nesta manhã. Uma coisa pode fazer você e eu ser vencedor nesta manhã. A Bíblia diz que Pedro, quando começou a ir para o fundo, ele clamou, dizendo: Senhor, salva-me. A única maneira nesta hora de sairmos vencedores é voltarmos a clamar o nome do Senhor. E continuar a manter o nosso foco em Cristo. Porque várias coisas, meus irmãos, aconteceram. Porque ele queria mesmo era ir ter e tocar lá em Jesus. Ele queria mesmo era chegar lá ao pé de Jesus. Mas algumas coisas aconteceram que ele não conseguiu. A dúvida, o medo, a falta de fé fez com que ele não chegasse até lá. Ele teve algumas derrotas, todavia ele teve um foco. Todavia ele teve um foco. Todavia pode dizer, mas ele afundou. Mas ele foi o único que teve a ousadia de pular daquele barco. É verdade, é mesmo verdade. Ele foi o único que no meio deles todos teve prontidão. Foi o único que começou a dialogar com o mestre. Foi o único que começou a ser mais curioso. Mas isso revela aquilo que ele já vinha vivenciando. Aquilo que já vinha sendo revelado ao seu coração. Porque ele já tinha visto Jesus fazer outros milagres. E de certeza que ele disse, olha, mas se ele multiplicou o pão para aquela multidão, não é possível que não seja ele. Por que que eu também não posso andar sobre as águas? Por que que eu não posso fazer aquilo que ele está fazendo? Eu vou ter com ele. O foco de Pedro era Jesus. Tinha um mar à frente. Tinha uma trajetória à sua frente. Eu não sei qual tem sido o teu foco. Eu não sei qual tem sido a tua direção, o teu objetivo. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, o nosso foco tem que estar em Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus nesta hora. Porque os homens não sabem para onde ir. As pessoas não sabem para onde ir. Não tem uma direção. Cada dia um diz uma coisa. Essa é a grande verdade. Mas, se nós estivermos em Jesus, nós sabemos para onde ir. Eles disseram, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A humanidade no seu inconsciente clama, para onde iremos nós? Mas Deus se revela, só Ele tem a palavra de vida eterna. Qual é o teu foco nesta manhã? Qual é o teu foco, você que está em casa? Para chegarmos ao nosso foco, nós temos que começar a vivenciar algo. A vivenciar aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós queremos. Nós temos que estudar sobre aquilo. Para todas as coisas. Se você quer ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, você tem que estudar sobre aquilo. Certo ou errado? Qualquer área.
Se você quer ser bom, falar inglês, tem que estudar, né, Tônia? Muito. Tem que começar a vivenciar aquilo, né? Ver filmes, ver não sei o quê, tirar a legenda, traduzir, não sei o que mais. Tem que começar a ver, ouvir música, você tem que começar a viver aquilo mesmo, de fato. Aquilo tem que começar, eles até dizem assim, meu professor, ele até dizia assim, ó, você tem que começar a pensar em inglês. Eu falei, como é pensar em inglês? Eu sei, mas tem que pensar, né, em inglês. Ou seja, até o seu pensamento tem que ser mudado a respeito de algo. E por vezes, nós temos essa dificuldade. Nós pensamos que é só querer, mas não é só querer. Nós temos que vivenciar aquilo. Porque quando nós vivenciamos aquilo, nós temos uma tendência muito maior de ver as oportunidades para fazer coisas extraordinárias. Se você quer fazer algo, por vezes nós queremos muitas coisas, mas nós não temos a capacidade de realizar porque nós não estamos vivendo aquilo. Pedro, no seu coração, já estava vivendo aquilo. Ele já estava vendo os milagres. A revelação de Deus era notória na vida dele em relação aos outros discípulos. Ele tinha um foco que era Jesus Cristo. Era o Filho de Deus. Ele tinha a revelação de quem era Jesus. Ele sabia o que ele poderia fazer. Qual é o teu foco nesta manhã? Será que você tem vivido realmente? Será que você tem vivenciado verdadeiramente? Se o seu foco é Jesus, nós temos que começar a viver, você tem que começar a estudar, você tem que começar a ler a Bíblia, você tem que começar a ouvir pregações, você tem que começar a ouvir louvores, porque o teu foco é Jesus. Porque o seu foco sendo esse, você vai ver mais oportunidade para pregar, oportunidade de aplicar um versículo bíblico, oportunidade de indicar uma música para o momento certo, para a hora certa, porque você começa a viver aquilo. Agora, se o seu foco é Jesus, e você não vivencia aquilo, você não lê a palavra, você não estuda a palavra, você não busca, como você vai ver Jesus? Como você vai ter a revelação de Jesus? Porque se nós mantermos o foco em Jesus, Ele passa a ser a base para todas as nossas outras conquistas. Porque nós temos a fé nele. Nós não deixamos vacilar a nossa fé. Aleluias. Não tem como você manter o seu foco se você não conhecer qual é o seu foco. O que ele tem? Qual é o segredo dele? O que ele faz? É impossível. Se você quer ser um engenheiro, você tem que estudar matemática, química, física. E na Europa é bem mais fácil, porque no Brasil você tem que estudar tudo para não fazer nada, né? Aqui não, aqui você vai lá e escolhe, eu quero fazer matemática. Pronto, só faz uma prova. Não precisa fazer redação, não precisa fazer Enem, não precisa fazer nada disso, né? Muito mais simples. E ainda acho que as pessoas deveriam ir direto para o que queriam, como é em muitos países. Então, nós vamos ver que elas começam a estudar aquilo que é o alvo delas. Agora a minha pergunta é, se o seu alvo é Jesus, o que você tem feito para chegar até a Ele? Se o nosso alvo é Jesus, será que nós temos a coragem? Será que nós temos a ousadia? Será que nós temos aquela intrepidez de Pedro, de chegar até o nosso alvo? Porque a solução é Ele que vai dar a revelação de todas as coisas. É Ele que vai mostrar todos os caminhos.
Não adianta, meus irmãos. A Bíblia diz que os planos até podem ser feitos pelo homem, mas aquilo que procede, vem de Deus, vem do coração de Deus. As coisas que procedem verdadeiras vêm do coração de Deus. Não adianta queremos que todos os nossos sonhos e objetivos realizados, se Jesus não é o centro da nossa vida, porque iremos fracassar. Vamos colocar de pé nesta manhã. A pergunta é: qual é o teu foco? Qual é o teu foco? Quais as vozes que você tem ouvido? O ano iniciou-se, né? E no meio daquilo que estamos vivendo, talvez está difícil das pessoas terem um foco. Mas lembre-se, Pedro estava no meio de uma tempestade. Os discípulos estavam no meio de uma tempestade. E ele teve um foco. E qual foi o seu foco? Jesus Cristo. Chegar até Jesus. Qual é o teu foco nesta manhã? Jesus tem que ser o foco principal. O que você está disposto a fazer para chegar até a Ele? É necessário renúncia. É necessário ter ousadia. É necessário ter a coragem para chegar até Jesus. Gostaria que você refletisse nessa palavra e começasse de fato a viver a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que se nós não vivermos a palavra de Deus, é vã a nossa fé. Se nós não vivemos as palavras de Jesus, é como uma semente plantada na areia, não adianta nada. Você pode vir na igreja todos os domingos, você pode ouvir todas as palavras, mas se você não começar a vivenciar o milagre, se você não começar a viver a palavra de Deus, será vã a nossa fé. Vamos orar nesta manhã, que Deus possa direcionar o nosso foco. Eu não sei qual é o foco que você tem mirado. Talvez além de Jesus você tenha feito vários planos, você tem vários objetivos de conquistas para 2021. Você tem mirado várias coisas. E você talvez está preocupado como eu irei fazer para chegar a esse objetivo que eu tracei, se é que você traçou algum objetivo, algum plano. Talvez uns fazem de emagrecer até o final do ano, outros fazem conquistar um carro, uma casa, terminar a faculdade. Cada um tem um foco para atingir, tem um objetivo para conquistar. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o foco principal é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Porque Ele é o nosso foco principal. Sem Ele não iremos chegar àquilo que nós determinamos. Não iremos conquistar sem Ele. Porque Ele pode todas as coisas. Nele podemos todas as coisas. Aleluia. Coloca no teu coração essa palavra e leva ela daqui esta manhã, com planos bem traçados,
com objetivos bem definidos. E começa a vivenciar o seu milagre. E você vai ver que é bem melhor conquistar com o Senhor Jesus. O coração do homem faz muitos planos, mas os planos verdadeiros vêm do coração de Deus. Portanto, nessa manhã pergunta a Deus: qual é o plano do coração dele? Qual é o foco dele para a tua vida? Você deseja chegar, então coragem, meu irmão. Você deseja chegar, ousadia, meu irmão. Não tenha medo, não duvide. Não deixe a sua fé ir abaixo. Clame pelo Senhor. A Bíblia diz que quando Pedro estava afundando, então ele clamou Jesus e ele o socorreu. Ele chegou com a sua mão poderosa e o levantou e o socorreu. Deus, em nome de Jesus, nesta hora nós oramos. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que direcione a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, para o verdadeiro foco que é o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e que a revelação do Espírito Santo venha sobre a nossa vida nesta hora, para que possamos enxergar e possamos viver e vivenciar a pessoa bendita do Senhor Jesus. Que possamos de fato ter a ousadia de conquistar em um tempo de crise, em um tempo de vendaval, em um tempo de incerteza, onde o homem não sabe o que faz, mas os verdadeiros filhos de Deus sabem que ainda não é o fim e que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está no comando de todas as coisas e que o nosso foco está em Ti, que o nosso coração está em Ti. Por isso, nesta hora, meu irmão, tire toda dúvida do seu coração, tire todo medo do seu coração. A Bíblia diz que o amor, ele lança fora todo medo. Aleluia, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Portanto, não precisa você ter medo. Foque-se em Cristo. Foque-se na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele providencia todas as coisas. Ele te toma pela mão, ainda que você esteja afundando, ainda que você está em uma derrota temporária. Ele tem a capacidade de te pegar pela mão, te levantar, te erguer e te fazer triunfar em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Você pode triunfar em Deus. Aleluia! Acredite nele. Acredite nele. Mantenha o teu foco em Cristo. Mantenha o teu foco em Jesus. Mantenha o teu foco na palavra de Deus. Mantenha o teu foco no Filho de Deus, porque Ele pode todas as coisas. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Vamos declarar: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Levante a tua mão e louve o Senhor esta manhã. Você não é mais escravo do medo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Eu sou.